Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Deus nosso Pai esteja com você e toda a sua família rádio ouvinte. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Trecho da mensagem Levantai os Olhos. Faz parte do livro Vinho de Luz que o Espírito Emmanuel nos traz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Diante do Mal, do livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diante do campo surpreendido pelo fogo, o amigo da terra, compreendendo o valor da plantação que o mundo lhe confia, usa recursos numerosos para combater a devastação. É a faixa isolante limitando a chama devoradora. É a projeção de águas simples com o intuito de abortar os impulsos do incêndio. É areia abafante destinada a apagar a labareda tocada de violência. A manifestação do mal é fogo na região em que os desígnios divinos situaram a nossa existência. Oferece-lhe bases de sustentação através do ódio e da vingança, da reação e da discórdia, da antipatia cultivada e da maledicência. Seria perpetuar-lhe a marcha de arrasamento. Auxiliemos assim aos que nos rodeiam. O ensinamento do Cristo resulta de princípio matemático dentro da lei de reciprocidade. Não eliminaremos o foco infeccioso, favorecendo-lhe a cultura. Silenciemos diante daqueles que nos ofendem. Trabalhemos em benefício dos que nos desajudam. Amparemos a quem nos perturba e amemos com positivas demonstrações de boa vontade aos que nos perseguem ou caluniam. Somente assim estaremos ajustando as colunas da verdadeira fraternidade na construção do reino do Senhor na terra, de vez que o espiritismo cristão é amor, fazendo sempre o melhor na elevação e no aprimoramento da vida e da humanidade. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas que estão com reuniões públicas em nossa cidade são a AME, localizada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. O GEGAD, na rua Benjamin Larina, 172, bairro Divinópolis. O Centro Espírita Lar de Jesus, na terceira Travessa Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia, a rua por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier,
na rua João Soares de Lira, 1563, no bairro de Vinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. A Casa Allan Kardec, na rua Serinhaém, 555, Boa Vista 12. Sempre lembramos os cuidados que ainda são importantes para evitarmos a disseminação da pandemia do coronavírus. Uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Continuação. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a esse fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam,
toma caminhos escusos, segue na sombra do inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, na rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Ouçamos agora a questão 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Resposta dos Espíritos. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, lemos: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem intitulada Os Dons do Cristo. Faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidades versus espiritualidade, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de que a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes,
nelas se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinhas de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados, às 17 horas e nas segundas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, Rádio Ouvinte, nesse espaço reservado a perguntas e respostas, e que, face o programa ainda não está sendo transmitido ao vivo, nós previamente trazemos as perguntas para compartilhar e aprofundar os assuntos que abordamos durante o programa. Como vocês devem ter ouvido, cada vez mais as instituições espíritas estão abrindo suas portas para as palestras públicas. E é sempre importante aqui reforçarmos os cuidados que cada um de nós deve continuar a ter para não disseminar o coronavírus. Os cuidados, principalmente com o uso de máscaras, de distanciamento social e de estar vacinados, são fundamentais para que essa pandemia de fato seja superada. Mas vamos aí para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. O que Emmanuel quer dizer na expressão é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios? Na mensagem de abertura do programa de hoje, a mensagem Levantai os Olhos, Emmanuel faz um convite e ao mesmo tempo um incentivo para que nós estejamos atentos à necessidade de erguer os olhos, elevar o entendimento, santificar os raciocínios. Para quê? E ele diz o motivo. É para que nos apossemos de verdades eternas que nos possibilitam, desde agora,
o caminho real da felicidade, e de que para isso a consciência de que a vida não é apenas esse breve período de manifestações carnais, que estamos como espíritos no corpo, e depois ele ainda acrescenta que a consequência desse trabalho de erguer os olhos é a paz, tesouro dos filhos de Deus. Ora, é evidente que Emmanuel não se refere aos olhos físicos, ele se refere a olhos espirituais, ao entendimento espiritual. É necessário buscar as causas, o entendimento da vida, direcionando a aquisição dos conhecimentos da própria revelação da doutrina espírita, que possibilita-nos o entendimento preciso de todos os ensinamentos do Cristo colocado nos Evangelhos. Mas aqui é significativo quando ele estende ao seguinte aspecto: elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É necessário nós pararmos de uma vez por todas de deduzir as coisas tentando entender pelos olhos do corpo os conflitos e os problemas da existência no mundo de provas e expiações em que todos nós nos encontramos. Então, elevar o entendimento e santificar os raciocínios é começar a trabalhar as deduções, o raciocínio, amparado pelo conhecimento das leis espirituais da vida, como nos é trazido através da mediunidade pelos espíritos elevados. Então é a isso que Emmanuel se refere, e é um trabalho que diariamente nós somos chamados a fazer. Paremos com as reflexões como antes tínhamos de conhecer o Espiritismo, aonde desastres, tragédias e problemas da vida humana eram vistos pelo ângulo da fatalidade absoluta e da desnecessidade de tanto sofrimento. Agora, com entendimento, com raciocínio santificado, vamos em busca das causas espirituais que está por trás de tudo isso. É assim que entendemos essa orientação do Espírito Emmanuel. Vamos para mais uma pergunta. O que podemos deduzir da frase: a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo? Essa frase do Espírito Emmanuel é de uma significação, de uma importância muito grande. Ela veio do comentário que ele faz no livro Fonte Viva da mensagem Os Dons do Cristo, que Francisco Cândido Xavier materializou para nós. E vejam só como é a questão. A graça divina, tal como o apóstolo Paulo havia colocado na carta aos Efésios, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Como é essa medida do dom do Cristo? E aí Emmanuel nos traz a explicação justa. A graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. O que ele está dizendo é que à medida em que nós nos esforçamos mais para assimilar, para compreender os ensinos do Cristo e colocá-los na nossa atitude, no nosso comportamento, mais ainda a graça divina, ampliando esse entendimento, possibilitando meios para expressarmos, estará presente.
A medida, meus amigos e irmãos, é infinita. Depende do uso do livre-arbítrio que cada um de nós fizermos. Quanto mais direcionarmos a nossa vida pelas vias do Evangelho do Cristo, mais ampliará as possibilidades dessa graça, no sentido de nos equipar com melhores possibilidades de vivência e de ampliação. Então, fechando essa explicação, é preciso entendermos o amor, a misericórdia, a graça de Deus é infinita, mas depende do procedimento de cada um de nós para recebermos mais ou recebermos menos. Se estivermos fazendo o máximo esforço possível, o máximo dessa graça usufruiremos. Está em nossas mãos a atuação, o resultado dessa intervenção divina que acontece na vida de todos nós. Queremos ser mais amparados pelos Espíritos benfeitores? Queremos usufruir paz e plenitude proposta pelo Evangelho do Cristo? Está em nossas mãos o esforço necessário para sermos envolvidos pela graça de Deus, que é infinita. É isso que Emmanuel se refere. Vamos ainda para mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. A que se refere Emmanuel na expressão milênios de sombra cristalizadas contra a luz nascente? É na mesma mensagem, Os Dons do Cristo, do comentário que Emmanuel faz à passagem de Efésios, que ele nos coloca para reflexão essa frase. E ele diz assim: o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. É dentro de nós aonde se dá a grande batalha entre o bem assinalado pelo Evangelho do Cristo e o mal assinalado pelas atitudes e comportamentos contrários às leis divinas que realizamos desde existências pregressas, passadas. É por isso que ele diz essa frase: milênios de sombra cristalizadas contra a luz nascente. A luz nascente é aquela proveniente desse contato que estamos tendo com a essência do Evangelho do Cristo. Só que esse contato é uma chama que está surgindo, é uma luz nascente. E ela tem que combater todo o nosso passado cristalizado de erros, de vícios, de atitudes infelizes, e que agora precisam ser ressignificadas, entendidas, redirecionadas para o trabalho de vivência dos ensinos do Cristo. Então, Emmanuel, ao colocar-nos perante essa compreensão, nos possibilita, pelo exato entendimento de que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, não temos que lutar contra situações e questões materiais. Nós temos que lutar contra os inimigos reais que vêm do nosso passado de erro, que muitas vezes ainda estabelecem conexões com os espíritos sofredores. Essa luta real, na qual somos garantidos de vitória,
desde que estejamos cada vez mais acendendo essa luz, essa chama nascente do Evangelho no nosso íntimo. Era esse esclarecimento que nós tínhamos. Agradecemos a todos pela audiência. Convidem amigos para assistir aqui na sua Rádio Liberdade, todos os domingos, 7h30 da manhã, o programa Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita.